Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu só passei aqui para falar uma coisa que há dias eu tô sendo incomodada com isso. Eu tô um pouco resfriada, eu tô com febre, mas isso está me incomodando já há dias. Quantas pessoas estão usando o nome de Deus, barganhando com o nome de Deus para ter engajamento com o nome de Deus, usando o nome de Deus em vão nos seus vídeos e ainda fala mesmo assim: Deus está me mostrando que fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo com você. E as pessoas ainda falam mesmo assim: e Deus vai matar. Ali em Ezequiel, Deus vai dizer mesmo assim: ai dos falsos profetas que se levanta para falar em meu nome, quando eu não mandei ninguém falar. E as pessoas estão usando o nome de Deus em vão para mexer com o sentimento de outras pessoas, para brincar com o sentimento de outras pessoas. E tem muita gente que está acreditando nisso. Ei, mas Deus não se deixa ser enganado. Deus não se deixa ser vendido. Deus não é Deus de mentira. E Ele não se barganha com o nosso Deus, não. Porque Ele é santo. Ele disse: sede santo como eu também sou santo. Ele não fala ser santo somente nas suas vestes, não. Ele diz: sede santo em toda maneira de viver. Eu posso andar até com a roupa lá no pé, mas viver no pecado, com o coração cheio de amargura, com o coração cheio de mentiras. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que a gente fala daquilo que o coração está cheio. Ei, do que é que teu coração está cheio? Será que tu já aprendeu a amar como Jesus te ama e me ama também? Será que tu já aprendeu a perdoar como Jesus também perdoa? Será que tu já esqueceu os traumas e se curou dos traumas do passado que fizeram contigo? Ou tu anda com esses traumas do passado, como as feridas, como um troféu para você? Jesus tem o melhor para mim e para você. Não tem sido fácil, é difícil. Jesus não prometeu riquezas para nós aqui na terra, não. E os dias têm sido difíceis. Cada dia os dias está mais difícil ainda. E quem foi que disse que para servir a Jesus em espírito e em verdade é fácil? Não, não é fácil não, porque a cada dia, a cada momento que você se curva, você se dobra diante de Deus, as dificuldades, as lutas, as perseguições, elas vêm para nos tentar, para nos fazer tirar o foco da presença de Deus. Mas não use o nome de Deus em vão. Tanta gente que está usando o nome de Deus em vão, em seus vídeos, que diz: Deus está me mostrando que fulano fez isso e aquilo outro, ainda conta em detalhes. E fala: mas a cova, Deus me mostra que a cova está aberta, fulana vai cair dentro. Deus vai matar fulano.
Será que isso é verdade mesmo? Porque primeiramente Deus dá tempo ao tempo. Ali, em Êxodo, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, houve o primeiro confronto contra o povo de Israel e o povo amalequita, que foram atacar o povo de Deus durante a noite. E ali houve guerra, sabe? Aqueles que estavam mais fragilizados, os israelitas que estavam mais fragilizados, que estavam cansados da caminhada, porque era uma caminhada, saída do Egito para entrar no deserto, era longa, a noite fria. E os amalequitas pegavam o povo de Deus pelas traições, pelas costas, matava, saqueava, roubava. E você está pensando que Deus não estava vendo? Deus estava vendo. Deus viu tudo aquilo. Mas Deus deu tempo ao tempo para que aquele povo se arrependesse do mal que tinha feito com o povo de Israel. De Êxodo para Samuel, quando Deus deu uma ordem para Saul e disse mesmo assim: Saul, mate todo o povo amalequita, dos animais até as crianças que mamam. E Saul não obedeceu. Saul, ele foi rebelde. Está escrito na Bíblia que Saul, ele foi rei, mas acontece que ele não era ungido de Deus. Como Deus tinha ungido Davi para ser rei, porque Davi era um adorador. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, mas ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro, ele pediu perdão para Deus e ele voltou atrás, primeiramente, no erro que ele tinha cometido com Deus. E Saul se arrependia dos seus erros? Não. Davi era pastor de ovelhas. E Saul era pastor de quê? Saul, quando o povo estava pedindo a Deus um rei, o povo queria imitar as outras nações, e o povo começaram a oprimir a Samuel pelo rei. Samuel foi consultar a Deus. E sabe o que foi que Deus disse? Dê um rei para o povo. O povo não está pedindo um rei? Dê um rei para um povo. Está vindo um jovem aí que está vindo à procura das jumentas do pai dele que está perdida. Então, se você procurar entender espiritualmente, ele era pastor de jumentas. Ele estava procurando as jumentas que o pai tinha perdido. E quando a unção de Deus desceu sobre ele, ele ficou diferente. Mas ele não se converteu. O coração dele continuou voltado para as práticas do mundo, para as coisas erradas. Tá entendendo? Então, Deus rejeitou Saul quando Deus deu uma ordem para ele, para que ele matasse todos os amalequitas. Porque Deus tinha dado tempos ao tempo. Deus deu milhares de anos para que aquele povo se arrependesse do mal que tinha feito contra os hebreus. Quando Deus tirou os hebreus ali de dentro do Egito, e o povo não se arrependeu. Nascia gente, morria gente, e eles continuavam com as mesmas práticas do passado. Aí você pode até dizer assim, mas por que matar as crianças de peito? Por quê? Matar as crianças de peito. Porque aquelas crianças, elas iam crescer. Ela ia procurar saber quem eram os seus pais. Ela ia procurar saber de quem era a sua nação.
E ela, procurando saber quem era a sua nação, ela ia voltar a fazer as mesmas práticas que os seus pais faziam, os seus amalequitas faziam. Por isso que Deus deu uma ordem. A gente não prevê o futuro. A gente não sabe o que é que vai acontecer lá na frente. A gente não está esperando o que é que vai acontecer lá na frente. Eu estou conversando, falando de Deus para você aqui, mas eu não sei o que é que vai ser de mim mais tarde. Só quem sabe é Deus. Então foi por isso que Deus disse para Saul. E Saul não obedeceu. Saul pegou o rei, Saul pegou os animais, Saul salvou as crianças, Saul, ele pegou o ouro, pegou a prata, e quando Samuel ouviu aquele bugido e aquele rugido de animais, ele perguntou o que era. E Deus usou Samuel e disse: tu me desobedeceste, será tirado de ti o trono e a minha unção. Vou ungir um novo rei para Israel. Aí foi quando Deus mandou Samuel ungir Davi para rei. Mas Davi ainda passou 40 anos sendo preparado por Deus. Ele estava ungido? Estava. A unção de Deus estava sobre ele? Estava. Mas ele passou 40 anos para poder se sentar-se no trono de Deus. E quando ele se sentou no trono de Deus, ele olhou para Israel, olhou para Jerusalém e ele disse: eu não vou reinar em Jerusalém se a presença do Senhor não estiver aqui. Era a Arca da Aliança. Quantas vezes Saul se preocupou-se em trazer a Arca da Aliança para Jerusalém? Porque os midianitas tinham tomado a Arca da Aliança, tinham levado a Arca da Aliança do lugar que era para ficar em Jerusalém, por causa dos filhos de Eli, que eram um sacerdote rebelde, desobediente, não obedecia a Deus, não exercia o seu cargo como Deus queria que exercesse. Para servir a Deus não é de qualquer maneira, não é mentindo, não é com inveja, não é passando por cima dos outros, não é barganhando com Deus, porque com Deus não se barganha. Deus, ele está com os olhos bem abertos, ele está vendo tudo. Ele diz: eis que meus olhos estão abertos, os meus ouvidos não estão agravados para ouvir. E a boca de Deus não está selada, porque Deus está vendo tudo. E no momento certo, ele entrará em juízo, em justiça. Deus pode nos livrar da mão do perseguidor. Deus pode nos livrar da mão do inimigo. Mas quem é que pode nos tirar da mão de Deus? Quem é que pode nos tirar da mão de Deus? A Bíblia diz: ai daquele que cair nas mãos de Deus. Davi, ele disse mesmo assim: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Porque Deus, ele ainda tem misericórdia quando a gente se arrepende. Mas não é se arrepender de lábios, não. É se arrepender com o coração limpo e confessar para Deus os nossos pecados. Oh, aleluia, glória a Deus. E quando você confessa os seus pecados, Deus se arrepende do mal que ele iria fazer contra nós. Mas mesmo assim,
A gente tem que ter um coração puro. É fácil? Não, não é fácil. Quem foi que disse que é fácil para servir a Deus da maneira que Ele quer? Mas todo dia eu digo, Senhor, me ensina a amar como Tu amas. Me ensina a perdoar como Tu perdoas. Mas hoje, eu vejo gente colocando postagem aí dizendo que o mundo está perdido. Não, o mundo não está perdido. O mundo continua a mesma coisa. Quem estão se perdendo são as pessoas. Elas que estão se perdendo, que estão se inflamando cada dia mais e mais com os seus pecados. Eu acredito no poder de Deus. E acredito que não deve se brincar com as coisas de Deus. Acredito também que não deve se brincar com a espiritualidade. Sabe por quê? Porque tudo tem um dono. Tem também gente que é espírita, mas eles também são corretos na sua espiritualidade. Ele age com retidão também e com respeito também na sua espiritualidade. Mas tem gente que entra lá para querer enganar os outros, comer dinheiro também daquelas pessoas também. E assim mesmo também são muitos que cobram caríssimo para pregar dentro de uma igreja. Cobra caríssimo para louvar ao Senhor. Será que você já leu ali em Mateus, até também João, até Pedro também, que Jesus andou de noite, andou de estado a estado, pregando a palavra de Deus? Ele passou fome, frio, no sol, para poder pregar o reino de Deus, e ele não cobrava nada. Ele disse mesmo assim, Jesus disse mesmo assim, dai de graça o que de graça tu recebeste. Aqui eu te pergunto, o que foi que tu recebeste de graça do Senhor Jesus? Porque quando Moisés clamou ao Senhor Deus, que ele estava na frente do mar, e o povo estava oprimindo ele, e dizendo mesmo assim, Moisés, tu nos tirasse do Egito, o povo ainda continua blasfemando contra Deus. O povo ainda continua blasfemando, não sabe abrir a boca para agradecer a Deus pelas coisas que Deus faz. E o povo diz mesmo assim, tu nos tirasse do Egito para morrer aqui em frente ao mar, atrás vem Faraó, e o mar está fechado. Moisés só foi olhar para Deus e clamar a Deus. Está em Êxodo 15. Se não é o 15, é o 14. Se não me foge da memória. Leia lá. E Deus disse para Moisés mesmo assim, Moisés, por que tu me clamas? O que foi que Deus quis dizer com isso? Por que tu clamas a mim? Usa aquilo que eu te dei poder, eu te dei autoridade, eu te dei a minha unção. Então, usa aquilo que eu te dei em meu nome. É no nome de Jesus Cristo, é no nome de Deus, que tem todo o poder e tem toda a autoridade. E quando Deus disse para ele assim, o que tu tem nas mãos, Moisés? Pega o teu cajado, coloca no meio das águas, e as águas vão ser divididas, vão ser feito parede de águas. E ali quando Moisés colocou o cajado dele nas águas, só foi tocar nas águas com o poder de Deus. Aquelas águas se dividiram. Ali foram feitos muros de águas. E o povo de Deus passaram a pé enxuto do outro lado. E quando chegou do outro lado, Deus disse para Moisés, agora toca de novo nas águas para que as águas venham se fechar. Muitas vezes, Deus tem te dado poder, tem te dado autoridade para que você entre no seu quarto e você ore. Muitas vezes você não necessita que o irmão ore por você,
Porque Deus tem te dado unção, Deus tem te dado poder, Deus tem te dado autoridade. Então confessa para Deus tudo aquilo que está dentro do teu coração. E Deus está te ouvindo e Ele vai te responder. Porque Deus não é surdo, Deus não é cego. E Ele está contemplando a tua dor, aonde está machucando. Ele está contemplando a perseguição que está sendo feita sobre a tua vida. Eu não sei aonde que é, se é no teu trabalho, se é na tua casa, se é onde tu mora, mas Deus está vendo. E Ele vai te dar vitória. Então tem muitas coisas que me entristecem. Mas eu posso fazer alguma coisa? Não, eu não posso. Só quem pode fazer é Deus. E muita gente está usando o nome de Deus para só ter engajamento. Somente para ter lucros. Ei, o nosso Deus não é mercador, não. O nome dele não é para ser vendido, não. Jesus, quando entrou no templo, que o povo estava fazendo do templo dele bagunça, que estavam vendendo animais, estava fazendo jogatina ali dentro do templo dele, ele saiu quebrando as bancas todas. Ele disse: minha casa é chamada casa de oração. Não é casa de barganha, não é casa de bagunça. Está escrito lá em Mateus. E hoje em dia ninguém quer saber mais de Jesus. Quando Jesus vier nas nuvens, será que ele encontrará fé no povo dele, na noiva que ele escolheu para ir morar com ele? Porque muitos não acreditam que Jesus venha buscar um povo. Mas ele vem. Ele disse ali em Atos dos Apóstolos, ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós esteja comigo também. Jesus não foi egoísta, não. Ele não foi egoísta, ele disse: eu quero que vocês estejam comigo também, para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo. Eu vou preparar casa, eu vou preparar lugar, eu vou preparar um banquete para vocês. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco todos os dias até os confins da terra. E aqueles que creem em mim, e se ficar nas minhas palavras, vencerão. Assim como Jesus venceu 40 dias e 40 noites em Mateus 4, quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado lá no deserto. Ele venceu. A palavra de Deus vai dizer que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando e sendo tentado pelo diabo. Mas ele venceu. A Bíblia vai nos dizer que ele venceu. Satanás mandou ele transformar aquelas pedras em pães para que ele comesse. E a resposta de Jesus foi para Satanás: nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, da boca do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Não se sentindo por satisfeito, ele levou Jesus para um pináculo bem alto e mostrou toda a cidade, mostrou o mundo inteiro para Jesus e foi oferecer para Jesus o mundo. Ele disse: eu te darei tudo isso aqui, se tu se prostares diante de mim e me adorares. Como é que se pode dar uma coisa para outra pessoa se aquilo ali já pertence a Deus? Se foi Deus que fez o mundo, se foi Deus que
desde ali, de Gênesis, primeiro Gênesis, foi Deus que começou a criação do mundo. Tudo foi Deus que criou. E Satanás agora toma para ele e quer oferecer para Jesus. E Jesus venceu. Jesus disse mesmo assim: para trás de mim, Satanás, porque somente adorarás o Senhor teu Deus. Ele ainda disse: o Senhor teu Deus. Porque Satanás não faz tudo o que ele quer, não. Tudo tem que ter permissão também de Deus. Como aconteceu na vida de Jó. Satanás só tocou na vida de Jó porque teve permissão de Deus. E assim é na minha e na tua vida. Que nesta manhã você fique com esta palavra, que Deus possa te abençoar. Tá com muito tempo que eu não faço live, que eu não abro live. Como eu falei, eu estou com febre, eu estou muito resfriada, não estou muito bem. Mas eu sinto a presença de Deus muito forte na minha vida. Eu sinto a unção de Deus. Porque mesmo você tá doente, deitado em cima de uma cama, você pode ligar os seus pensamentos diretamente a Deus. E Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Porque o Senhor Deus, Ele está contemplando o teu coração. Quando Deus disse para Abraão, Deus disse mesmo assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que eu te mostrarei a terra que tu has de herdar. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão não sabia onde era essa terra. Abraão não sabia que lugar que ficava. Mas não adoramos a Deus por vista, não. É pela fé. E Abraão, ele saiu do meio da parentela dele. Ele foi guiado por Deus pela fé. Não foi por vista, não. E ali ele foi caminhando, mas Deus mandou Abraão. Tenha muito cuidado com quem você leva com você, porque ele levou Ló. Ele teve pena de Ló, porque Ló era sobrinho dele. Ló não tinha pai, Ló não tinha mãe. Está em Gênesis 13. Ló não tinha pai, não tinha mãe, e ele não queria deixar o sobrinho dele para trás. Mas Deus deu a promessa, foi para Abraão, não foi para Ló, não. E no meio do caminho, houve contendas. E para poder ter uma separação, às vezes Deus tem que fazer uma divisão. Houve contenda entre os pastores de Ló com os de Abraão. E foi quando Abraão disse para Ló: tá no tempo da gente se separar. Procura um lugar. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque tá tendo briga entre os nossos pastores e isso não é certo. E ali houve a separação. Quando Ló se separou de Abraão, Deus começou a renovar as promessas para Abraão. Deus prometeu um filho para Abraão. E chegou certo tempo, até que Abraão chegou na terra de Canaã. Era a terra que Deus estava prometendo para Abraão, para dar a semente de Abraão. O povo que ia ficar ainda, ia nascer ainda. Era esta terra que o povo iria herdar. E muitos não acreditaram. Por não acreditar, morreram no meio do caminho. E Deus não converte as pessoas, transforma vidas de pessoas para morrer no deserto, não. Deus não te chamou para fazer casa no deserto, não. O deserto é uma passagem.
O deserto é somente uma lição. O deserto é somente uma temporada para a gente passar e atravessar, chegar do outro lado. Ele não chamou a mim nem a você para a gente construir casa ali no deserto, não. Mas tem gente que se acomoda e quer ficar ali no deserto e não quer sair mais do deserto. Mas Deus te chamou, Deus disse mesmo assim, marcha, caminha. Eu estou te dando uma ordem para você caminhar. É na tua caminhada que eu vou te dar vitória. Ei, Deus não dá vitória a crente parado, não. Pense bem que águas paradas, ela dá dengue, cria bactérias. Você está entendendo? E é na tua e na minha caminhada que Deus vai adiante de nós. Ali em Isaías, Deus diz mesmo assim, eis que eu vou adiante de ti, eu vou abrindo os caminhos, eu vou tirando os garranchos, eu vou tirando os tropeços, eu vou tirando as pedras, eu vou derrubando os gigantes, eu vou tirando as montanhas, mas eu vou na tua frente. Não queira passar à frente de Deus. Porque quando passamos à frente de Deus, somos atropelados. Mas quando ficamos atrás de Deus, Ele vai na nossa frente e Ele vai guerreando por nós e Ele vai nos dando a vitória. Que o Senhor Deus possa te abençoar, possa te dar vitória, que o Senhor Deus nesta manhã possa cumprir o desejo do teu coração. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas Deus sabe qual é o desejo do teu coração. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, se tu tá pedindo uma transformação para o teu filho, uma restauração no teu casamento, se tu tá pedindo para que Deus venha te curar. Mas a maior cura é aquela cura interior. Não adianta o nosso corpo físico ser curado se por dentro nós somos ainda doente de alma, doente de espírito, doente mental. E por fora somos um túmulo caiado. Primeiramente, Deus quer fazer, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Primeiramente, Deus quer fazer a obra dentro de você, aleluia. Deus quer te usar para que você venha curar outras vidas. Muitas vezes Deus tem te usado para outras pessoas, somente na tua aparência e você não tem percebido. Para você servir a Deus em espírito e em verdade, a Bíblia diz que a lei, ela mata, mas o Espírito vivifica. Muitas vezes, para você servir a Deus em espírito e em verdade, não é necessário você andar com o roupão lá embaixo, não. Aí, como é que tá teu coração? Tu tá com o roupão lá embaixo e teu coração diante de Deus, como é que ele tá? Às vezes, você pode até estar usando um brinco, tá entendendo? Tá com a calça comprida, mas você tá em dias com Deus. Você está servindo a Deus em espírito e em verdade. Você está entendendo? Porque Deus também, Ele não vem buscar vestes, não. Mas também não é preciso você andar vendendo as suas carnes também para o mundo, não. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, nesse dia chamado hoje, 15 de setembro. Que Deus seja contigo quanto à casa. Que você leia mais a Bíblia, que você venha buscar sabedoria em Deus, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa abrir os teus olhos, ampliar a tua visão espiritual diante de Deus, te mostrar aquilo que está oculto, te mostrar aquilo que está escondido, aquilo que você quer ver
e você não consegue enxergar, mas Deus vai te mostrar. Aquilo que ainda está debaixo do tapete, toda sujeira, todo lixo, e você não tem condições de levantar, mas Deus tem condições de te levantar aquele tapete e te dar estrutura para que você veja tudo aquilo que está escondido diante dos teus olhos e você não tem visto. Que Deus possa te abençoar. Fica na paz. E recebe a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nada, mas aquilo que o Senhor me deu, eu posso transmitir para vocês. Porque a palavra não é minha, a unção não é minha, o poder não é meu. Tudo vem de Deus. Então não devemos se gloriar daquilo que Deus faz em nossas vidas. Muitas vezes a pessoa está pregando lá, está pingando no fogo, tá entendendo? E está se gloriando. Eita! Hoje eu orei por uma pessoa, é assim que tem gente que fala. Hoje eu orei por uma pessoa e aquela pessoa foi curada. Mas você percebeu que quem fez aquilo foi Jesus Cristo? Eu tenho um testemunho aqui para contar para vocês. O meu esposo, ele teve paralítico 3 meses. E Deus já tinha me mostrado o que ia acontecer na vida dele. Por causa da rebeldia, da desobediência dele, Deus falou para mim, vou eu tocar na vida do homem. E nessa época eu vivia em casa alugada. Eu estava morando de aluguel. E meu marido trabalhava. Eu tinha parado de trabalhar. E só quem ficou trabalhando foi meu esposo. E eu estava no aluguel. Eu tenho 4 filhos. Meus filhos todos são casados. E só estava eu e meu esposo. E papai foi e falou para mim, vou eu tocar na vida do homem. Ali quando Jesus falou, eu não fui questionar com Deus, não. Eu não fui barganhar com Deus. Eu não fui brigar com Deus. Eu disse, Senhor, a vida é tua. A vida do homem é tua. A vida do homem te pertence. Seja feito segundo a tua vontade. Se não é para a morte, então faça segundo a sua vontade. Eu não vou impedir do Senhor trabalhar na vida dele, não. Jesus falou comigo em novembro. Na primeira semana de dezembro, meu esposo é pedreiro, ele caiu dentro de uma sapata de 2 metros. Ali já tinha os ferros que já tinha colocado naquela sapata. E na primeira semana de dezembro era uma semana chuvosa. E ele tinha que esgotar a água de dentro daquele buraco lá para poder concretar aquela sapata ali. Aquela coluna de ferro. Ele tinha que botar o concreto ali naquela coluna de ferro. Mas quando ele chegou ali perto do buraco, ele teve um deslize. O barranco cedeu. E quando ele cedeu, ele caiu de cabeça virada para baixo. Mas ele se segurou-se nos ferros e conseguiu se desvirar. Mas ele caiu com uma perna para fora e outra para dentro. E ele ligou para mim chorando, com muita dor. E disse, eu quebrei minha perna. Eu quebrei os ossos da minha perna. Na mesma hora, papai falou comigo. Disse, ele não quebrou nada. Eu saí do quarto, eu estava no quarto. Eu vim para a sala. E ali eu dobrei os meus joelhos ali naquele reque. E entreguei a vida daquele homem para Deus. E eu fui dizer assim, Senhor, o que vai ser agora da minha vida? Tu falou que ia tocar na vida do homem. Senhor, o que vai ser da minha vida agora? E Jesus tranquilizou o meu coração. Eu liguei para ele. Eu disse, tem alguém te auxiliando aí? Ele disse, eu vou para o hospital da Posse. Eu moro no Rio de Janeiro.
E ele foi para o hospital. E quando chegou lá, não tinha quebrado nada. Ele apenas teve atrofiamento de tendões. Os tendões dele se atrofiaram. Eu tenho tudo isso em provas. Eu tenho vídeos. Eu tenho confissões dele. Tudo isso eu tenho gravado e guardado. E quando chegou, ele passou dezembro, janeiro. E quando chegou já no dia 29 de fevereiro, uma semana antes do dia 29 de fevereiro, que a cada 4 anos, em um mês de fevereiro, tem um dia 29. E eu comecei uma semana de fevereiro, na última semana de fevereiro, eu comecei a clamar ao Senhor Deus. Eu tinha 4 filhos, tenho 4 filhos. Nenhum dos meus filhos me auxiliaram, não. Nenhum dos meus filhos chegaram para mim e disseram mesmo assim: mãe, eu vou te dar uma cesta básica. Mãe, eu vou te pagar o teu aluguel. Mãe, eu vou comprar os remédios do meu pai. Eita, como foi dolorido. Como doeu dentro de mim. Me senti abandonada, desprezada por quem mais eu amava, por quem eu cuidei, por quem eu gerei dentro de mim e botei para fora. E ali eu fui questionar com Deus. Você sabe quem foi que nos ajudou até ser abandonado? O meu esposo também foi pelo patrão. Não ligava para ele, não dava um telefonema para ele. E quando meu esposo ligava, ele não respondia. Deixava mensagem pelo aquele verdinho. Ele não respondia, visualizava, mas não respondia. E eu comecei a clamar. Eu disse: papai, venha cá. Eu preciso conversar com o Senhor. Eu sou totalmente dependente de ti, Jesus. O Senhor disse que iria tocar no homem. Mas o Senhor se esqueceu, papai, que eu moro de aluguel, que eu preciso de me alimentar. Eu preciso pagar as contas, meu pai. Oh, aleluia! Ei, eu quero te dizer que nas horas mais difíceis da tua vida, clama ao Senhor e Ele vai te dar vitória. Ele não vai esquecer de você. Aleluia, glória a Deus. E papai falou no meu coração: chama o pastor fulano de tal. Isso foi no dia 29 de fevereiro. Já estava uma semana que eu estava orando. E eu disse: eu não vou chamar, não. E papai começou a falar comigo: chama fulano de tal. E eu disse: por que é que eu não posso orar e o Senhor fazer a obra? Muitas vezes tem situações que não é para você colocar a mão. Mas Deus quer usar outra pessoa para orar, para que Deus venha trabalhar na vida daquela pessoa e na vida daquele que está doente também. E ali pela terceira vez, papai falou comigo fortemente, bradou fortemente em meu coração. E ele me levou ali para Ezequiel 37. Ele disse: chama fulano de tal, porque eu colocarei nervo por nervo, aleluia. Eu colocarei tendões por tendões, e eu darei um novo rumo para o homem. Eu disse: eita, Senhor, essa palavra é muito forte. E quando eu liguei para o homem, para o pastor, contei a situação, ele veio. Ele disse: de tarde eu vou aí. Se era pela manhã, ele disse: de tarde eu vou aí. Quando ele veio, entrou na minha casa, olhou meu esposo e ele orou pelo meu esposo. Porque o que Deus tinha para fazer na vida do meu esposo não era através de mim. Era através daquele pastor. Porque Deus também queria trabalhar também na vida do pastor.
Deus também queria mostrar para ele que Deus é Deus ainda na vida dele. Que as promessas que Deus tinha feito na vida dele ainda ia se cumprir. Porque ele estava triste. Porque o que ele tinha pedido para Deus, tanto tempo não tinha se cumprido. E Deus ainda queria usar ele na terra. E quando ele orou pelo meu esposo, ele disse: solte as moletas. Meu esposo soltou as moletas. Quando meu esposo soltou as moletas, ele disse: comece a andar. E ali ele começou a andar. E eu disse: não fique com medo. Ande pela fé. Porque a obra Deus já fez na tua vida, ele já te curou. Não escute voz ao contrária. E ali meu esposo começou a andar. De lá para cá, começou a andar a casa toda. E ali eu comecei a glorificar a Deus. E eu agradeci a Deus. Agradeci muito a Deus porque meu esposo começou a voltar a andar. E nesta noite nós fomos para a igreja agradecer ao Senhor. O homem não podia se ajoelhar. E ali ele se ajoelhou-se, botou o joelho que estava com os tendões atrofiados no chão. Eu filmei, eu tenho tudo isso filmado. E ali ele começou a agradecer a Deus. Mas com o tempo, quando ele voltou a trabalhar de novo, o homem voltou de novo para as mesmas práticas do mundo. Ele aceitou Jesus, mas ele aceitou Jesus só por uns dias. Ele não ficou firme na presença do Senhor. Por quê? Porque ele não aguentou as lutas, ele não aguentou as tempestades, ele não aguentou o que estava por vir. E ele saiu da presença de Deus, achando que fora da presença de Deus, os problemas deles seriam resolvidos. Aí você pode até me perguntar: e como é que ele está hoje, irmã Adriana? Hoje ele está pior do que antes. Jesus curou, ele está curado, porque aquilo que Deus faz, o homem não desfaz. Ele está curado, mas o homem está nas mãos de Deus. Porque aquele que cai nas mãos de Deus, ninguém tira das mãos de Deus. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser. Mas só quem tira é o Senhor Deus. Porque Deus quer tratar com cada um de nós. Esse é o meu testemunho que eu tenho para dar. Foi difícil ser abandonado pelos filhos? Foi. Foi difícil você abrir a porta do seu armário assim e ver seu armário vazio? Foi. Foi difícil você abrir a sua geladeira e você ter somente água para beber? Mas eu tinha que passar por essa prova. Deus, ele nos prova da maneira que ele quer. Porque ele quer nos provar para saber se vamos ficar firmes na presença do Senhor Jesus. Ou se vamos trocar o Senhor Deus por alguns trocadinhos, por uma hora de prazer, por um beijinho, por mentiras, por palavras falsas. Deus nos prova de várias maneiras. E aquele que serve a Deus em espírito e em verdade conhece a voz do seu pastor. E o nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo. E eu continuo dizendo, Deus não deixou religião na terra. Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que o Senhor Deus possa te abençoar nesta manhã. E você que está aí do outro lado também me ajude em oração, para que Deus possa me dar palavra e eu venha fazer outra live. Fique na paz e que Deus te abençoe. E aqueles que pediram oração aqui, eu vou orar por vocês. Não conheço,
mas Deus conhece cada um de vocês. Ele sabe o que vocês precisam. Ele sabe o que deseja o coração de vocês. Mas tenha também intimidade com Deus. Entra dentro do teu quarto, feche a tua porta e tenha a sua intimidade com Deus. Deus, quando mandou Elias ir para Sarepta, Deus já tinha dado ordem para aquela viúva, para que alimentasse a Elias, porque ali o ribeiro de Queribe já tinha secado. Mas ali aquela cidade ali estava passando por uma grande dificuldade, por causa da palavra que Elias falou durante 3 anos, não há chuva e nem orvalho cairá do céu sobre a minha palavra. E Deus honrou a palavra de Elias. E quando Elias chegou ali naquele lugar que ele se sentou-se em uma pedra, aquela mulher tinha 2 filhos e ela estava catando cavaco para fazer bolo, 3 bolos, um para ela e 2 para os filhos dela. E depois ela ia esperar a morte. Mas Deus não decretou morte para ela, não. Deus queria dar vida para ela. E através dela, Deus também iria abençoar também outras pessoas. Foi quando Deus disse para Elias falar com ela. Elias disse mesmo assim, faz um bolo para mim. Ela disse, meu Senhor, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija para fazer bolo para mim e para os meus filhos. E vamos esperar a morte chegar. Mas aí Elias disse para ela mesmo assim, primeiro tu faz para mim. Depois que tu fizer para mim, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite não vai parar. Você sabe o que é que está faltando hoje em dia? O azeite não acabou, não. O azeite ainda continua jorrando. O que está faltando é vasos que tenha posição diante de Deus para fazer aquilo que Deus quer. O que está faltando é vasos. E quando Elias disse assim, entra dentro da tua casa, fecha a tua porta. Quando fechamos a porta, teremos intimidade com Deus. E quando ela fechou a porta, ali ele disse mesmo assim, o azeite da botija não vai secar. E a farinha da panela não vai faltar. Deus multiplicou. Quando ele disse, faz primeiro para mim. Quando a gente começa a fazer as coisas primeiramente para o Senhor Deus, o Senhor começa a entrar na frente e começa a trabalhar em prol das nossas causas. Impossível. Para aquela mulher, impossível. E quando ela fechou a porta dela, que ela começou a encher as vasilhas dentro da casa dela de azeite. E ele disse ainda, pede as vasilhas dos vizinhos e enche as vasilhas dos vizinhos de azeite. Então o que está faltando é vasos que se coloquem na posição e na brecha diante de Deus para lutar e fazer aquilo que Deus quer. Que Deus possa te abençoar nesta manhã e possa te dar vitória. Fica na paz. Amém?